A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Continuamos as leituras no livro de Esté e hoje estaremos lendo os capítulos 4, 5, 6 e 7. Amém? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, que chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde se chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto havia sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado e o decreto escrito para que publicara em Suzã, para destruir e para que os mostrasse a Esté e a fizesse saber, com o fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Hataque e mandou dizer-lhe a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado para entrar no pátio interior, para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, e a de morte, salvo se o rei estender ele o cetro de ouro para que viva. Nesses 30 dias não fui chamada para entrar na presença do rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Capítulo de número 5. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alçou a ela o seu favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o seu cetro de ouro que tinha na mão, e Esté se achegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que és que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Respondeu Esté: se bem parecer, venha o rei e Ramã hoje a um banquete que preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã, para que atendamos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho: qual é a tua petição? Que se te dará? O que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu Esté e disse: minha petição e o desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhe darei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Ramã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantava,
e nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Ramã, porém, se conteve e foi para sua casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, a sua mulher, e contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes os servos do rei. Disse mais Ramã: a própria rainha Ester ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão somente a mim, e também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entre alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Agora o capítulo de número 6. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Ramã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Ramã e o rei lhe disse: o que fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem se agrada o rei de honrá-lo, traga as vestes reais e que o rei costuma usar, e o cavalo com que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faça assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa alguma de tudo quanto disseste. Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Meu Deus! Falaram estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. Capítulo de número 7 agora. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? Que se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á-se ainda que seja a metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas não tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é este e onde está esse cujo coração se instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo este mau Ramã. Então Ramã se perturbou o rei e a rainha, e o rei no seu furor se levantou com o banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã
em que estava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriu o rosto de Ramã. Então disse Rabona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Ramã uma forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que lhe falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforca-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Irmãos, então os capítulos aqui relatam bem claro. O capítulo 4 fala da intercessão de Esté em favor do povo judeu. E os capítulos 5 fala do primeiro banquete que ela preparou, quando ela esteve na presença do rei. O capítulo 6 fala da honra de Mordecai, né, que foi realizada pelo próprio Ramã. E no capítulo 7 tem ali o segundo banquete, então a denúncia de Ramã como inimigo do povo judeu e a sentença determinada sobre ele. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.